Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, nós lemos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Lições da tempestade. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, se você reparar bem, você vai perceber que todo ele foi usado, ou quase todo ele foi usado, para que Jesus falasse ao povo que o acompanhava e também aos seus discípulos, os seus alunos. E a maneira, a forma de Jesus comunicar a sua informação, falar acerca de diversos assuntos, a maneira e o mecanismo que Jesus está usando aqui são parábolas. E são exatamente 4 parábolas que Jesus vai usar para transmitir conhecimento e informação ao povo e aos discípulos. A primeira parábola que Jesus usa aqui é a do semeador. Esta parábola do semeador, ela está ligada ao pregador da palavra de Deus, aquele que sai para semear. A segunda parábola que Jesus está usando para informar, transmitir ensinamento ao povo, é a parábola da candeia. E a candeia nós sabemos que eram lâmpadas, eram lamparinas, em que o seu combustível, que fazia com que a chama se acendesse naquele período, era o azeite com pavio. E para que ela pudesse fazer ou cumprir bem o seu papel, ela precisava ser colocada no lugar elevado, no lugar alto. E assim que ela era acesa, toda aquela escuridão que estava ali, ela era dissipada pela luz desta candeia, desta lâmpada. E você vai perceber que Jesus está mostrando a necessidade desta candeia, desta lâmpada, ou lamparina, estar no lugar alto, elevado. O que é mais interessante é que esta candeia, ou esta lâmpada, ela é o próprio Cristo, tanto que no Evangelho de João 8,12 ele diz: Eu sou a luz do mundo, e se alguém vier até mim, não andará em trevas. Então, esta é a segunda parábola, a da candeia. A terceira parábola que Jesus usa aqui para transmitir informação, ensinamento ao povo e aos discípulos é a da semente. A semente, você vai perceber que aqui ela está ligada diretamente à palavra de Deus. A semente que precisa cair em solo fértil, num coração quebrantado, num coração faminto de Deus, e quando esta palavra, esta semente cai na terra boa, na terra que está ali esperando que a semente seja plantada, ela produz frutos. E aí você vai perceber que a importância desta parábola da semente, que é a palavra de Deus, que a necessidade que ela tem de ser plantada e semeada por onde quer que venhamos passar. A quarta e última parábola que Jesus está usando agora é a parábola do grão de mostarda. E mostra que mesmo que esse grão de mostarda seja muito pequeno, normalmente alguém diz que o tamanho do grão de mostarda é o mesmo tamanho de um grão de coentro, aquele condimento que você possivelmente conheça. O tamanho é idêntico, ainda que você coloque na palma da mão um grão daquele, e se você não olhar bem, você não vai perceber o seu tamanho, o seu formato, o seu diâmetro, mas mesmo que ele pareça pequeno, quando ele é usado, ele consegue transformar coisas maravilhosas, e aí está se referindo à fé. Um grão de mostarda, por menor que seja, quando ele é plantado, ele se transforma numa árvore que chega a mais de 7 metros de altura. Então, a quarta e última parábola que Jesus está usando aqui para transmitir informação é acerca do grão de mostarda, se referindo à fé. Mas me permita dizer para você que todos os ensinamentos através das parábolas, elas aconteceram no campo da teoria. Era Jesus falando, ensinando teoricamente. Mas o texto termina aqui, quando Jesus termina de falar sobre as parábolas, a palavra diz que começou a escurecer. Quando nós pulamos para o versículo 35,
ali do capítulo do Evangelho de Marcos 4, você vai perceber que agora Jesus sai do campo da teoria e vai para o campo da prática, através não agora de 4 parábolas, mas de 4 lições que os discípulos aprenderiam na tempestade no qual eles iriam enfrentar. É o assunto da semana. 4 lições na tempestade. Que o Senhor possa falar a cada coração. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajude a entender quais são as lições que precisamos aprender na tempestade. Em nome de Jesus, amém.